Boa noite a todos. Em primeiro lugar, peço escusas pelo atraso. Fiz questão absoluta de atender a esse convite para estar na mesa inaugural dos trabalhos deste seminário que vai tratar de um tema da maior importância, que é a mediação e arbitragem. Mas permito-me, antes de pronunciar breves palavras, saudar o eminente presidente do Senado Federal, senador da República, Renan Calheiros, na pessoa de quem são cumprimentados todos os membros do Poder Legislativo, e agradeço penhoradamente a menção a trecho de meu discurso de posse. Cumprimento também Sua Excelência, o ministro Francisco Falcão, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, em cuja pessoa cumprimento todos os ministros do STJ aqui presentes. Cumprimento também a ministra de sempre do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente da Casa, a doutora Ellen Grace, que aqui representa a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Cumprimento o secretário de Reforma do Judiciário, Flávio Crotty Caetano, que muito tem contribuído para o avanço do Judiciário, de métodos alternativos de solução de controvérsias, e que nesse ato representa o ministro de Estado da Justiça, José Eduardo Cardoso, senhores ministros de tribunais superiores, desembargador Fábio Prieto, que se encontra presente, presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, juiz César Bochenek, presente, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, senhores e senhoras juízas e juízes, membros do Ministério Público, advogados e advogados, servidores dos tribunais, acadêmicos de direito, senhores e senhoras jornalistas, minhas senhoras e meus senhores. O tema a ser discutido é da mais alta relevância. Depois das últimas pesquisas que fizemos no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, exatamente denominado Justiça em Números, e que na semana passada foi amplamente discutida por todos os tribunais do país no encontro em Florianópolis, o 8º encontro da Justiça Brasileira, chegamos à conclusão de que o modelo atual de prestação jurisdicional se encontra, se não inviabilizado, pelo menos superado nos moldes atuais. Essa pesquisa, amplamente divulgada, chegou à constatação de que tramitavam em 2013, hoje já estamos quase no final de 2014, 95 milhões de feitos de processos. Hoje, estimo que esse número esteja em torno de 100 milhões, ou seja, 2 processos para cada brasileiro. E, para dar conta desse acervo extraordinário, até de certa maneira inusitado em termos mundiais e internacionais, nós contamos com apenas 16.500 juízes, 16.500 juízes, juízes estaduais, federais, trabalhistas, militares, eleitorais. Sabemos que essa carga, de certa maneira, recai sobre as 3 primeiras categorias, os estaduais, federais e trabalhistas. Nós temos hoje 6.500 vagas em aberto para juízes, embora com diversos concursos já publicados, não temos candidatos que queiram ingressar na magistratura por diversas razões, razões de ordem salarial, função das precárias condições de trabalho, da sobrecarga de serviço, enfim, são questões que também não é o momento de aprofundarmos aqui. Os juízes e as juízas brasileiras, o eminente presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, estão no limite de suas forças.
a média dos últimos 4 anos de sentenças, de decisões proferidas, oscila em torno de 1.400, 1.500 decisões ou sentenças por ano. É o máximo que se consegue, sem prejuízo à saúde dos magistrados e também dos servidores. E esse já é um dado que se torna uma realidade, tanto é assim que nesse nosso último encontro, 8º encontro, já se aprovou uma diretriz no sentido de que nós devemos priorizar o bem-estar e a saúde de servidores e magistrados brasileiros, tal a sobrecarga de trabalho com a qual se deparam no seu trabalho do dia a dia. Eu estou amplamente, plenamente convencido de que nós devemos buscar soluções alternativas. Vossa Excelência, presidente Renan Calheiros, disse, e nós somos testemunhas disso, que trabalhou com muita ênfase na reforma do Judiciário, que se materializou na Emenda Constitucional 45, de 2004, em que alguns instrumentos importantíssimos foram criados, como a súmula vinculante e a repercussão geral. Na nossa gestão, estamos dando ênfase especial à repercussão geral, que significa que, quando o Supremo profere uma decisão, milhares ou dezenas de milhares de decisões sobrestadas nas instâncias inferiores são imediatamente liberadas. Eu tenho a satisfação de anunciar que, desde o início da minha gestão, em agosto, nós já julgamos mais de 40 repercussões gerais, são recursos especiais com repercussão geral, e nós, numa estimativa pessimista, porque os dados não estão atualizados, mas serão em breve atualizados, já liberamos cerca de 30 mil processos que estavam sobrestados nas instâncias inferiores. Isso em apenas 3 meses. Já editamos 4 novas súmulas vinculantes. Eu pretendo aumentar estas súmulas vinculantes, porque o que interessa hoje ao magistrado de primeira instância, de segunda instância, dos tribunais superiores, não é mais criar teses, porque quem cria teses são as academias, as universidades, e quer resolver a situação do jurisdicionado, do homem comum que bate as portas do Poder Judiciário. Mas eu tive, até recentemente, a oportunidade de dizer, a eminente ministra Ellen Grace esteve presente numa homenagem que me foi prestada, talvez até indevidamente, pela Fiesp, pela Federação das Indústrias do meu Estado, que nós vivemos no mundo de hoje um fenômeno que o sociólogo português Boaventura Sousa Santos chama de explosão de litigiosidade. Ou seja, o homem comum descobriu que tem direitos, nessa era de direitos a qual se refere Norberto Bobbio, e bate às portas do Poder Judiciário na esperança de concretizá-los. Evidentemente que a prestação jurisdicional é um serviço público, como outro qualquer, um serviço público essencial, como educação, saúde, transporte, comunicação, e o Estado moderno é um Estado que tem limitações orçamentárias. E, evidentemente, os meios são sempre insuficientes para os fins que nós, até constitucionalmente, somos obrigados a enfrentar e dar cabo e concretizar. Então, é preciso que nós estudemos estas formas alternativas de solução de controvérsias e, como foi dito pelo senador e presidente da Casa Alta do Congresso Nacional, isto não implica em qualquer agravo, em qualquer arranhão ao sistema de prestação jurisdicional, mas é um complemento absolutamente importante. É um complemento que não desmerece a atuação dos juízes, não diminui a atuação do Ministério Público e, muito menos, menospreza a atuação dos advogados. Pelo contrário, enriquece a atuação desses membros, desses agentes que, no passado, nós chamávamos de membros da grande família forense, que eu espero
essa família seja em breve reconstituída. A mediação e a conciliação são métodos alternativos que podem ser levados a cabo tanto do ponto de vista jurisdicional como extrajudicial. Não há nenhum problema quanto a isso. E eu, inclusive, recentemente estive numa sessão plenária do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, insistindo no aspecto de que, longe de diminuir o mercado de trabalho dos advogados, a mediação e a conciliação cria realmente um novo mercado de trabalho, um mercado rico, um mercado amplo, um mercado dinâmico, e que tem a vantagem de retirar essa imensa sobrecarga de trabalho que pesa sobre os ombros das juízas e dos juízes brasileiros. Quanto à arbitragem, eu também saúdo os esforços do Congresso Nacional, não apenas do Congresso Nacional, mas de todos aqueles que se dedicam ao estudo desse importante tema, observando o seguinte, que o Brasil é a 7ª potência econômica do mundo e, segundo previsões que espero que se concretizem, o Brasil em breve será a 5ª economia do mundo. Já fazemos parte do G20. O exemplo que nós temos agora é exatamente a viagem de nossa presidenta para a Austrália, onde discutiu com os grandes as soluções para a crise econômica mundial. E não é preciso lembrar, porque todos aqui são especialistas no tema, que os grandes negócios hoje no mundo são resolvidos por meio da arbitragem. Não, os grandes negócios, os grandes empresários que tratam das questões que envolvem muito dinheiro não podem aguardar a solução de seus problemas por meio do judiciário, e muitas vezes leva anos e anos, e a economia e os negócios são extremamente dinâmicos e precisam realmente desta forma alternativa para verem seus problemas resolvidos. De maneira que, com essas singelíssimas palavras, apenas constatando e revelando o problema, que não é apenas do Poder Judiciário, mas de todos nós, cidadãos brasileiros, é que eu saúdo e cumprimento efusivamente os organizadores deste evento, desejando muito sucesso e acreditando firmemente que o avanço nestes 2 setores específicos, da mediação e da arbitragem, fará com que nós abandonemos uma cultura do conflito, uma cultura da litigiosidade, e ingressemos definitivamente numa cultura da paz, numa cultura da conciliação, que é aquilo que o Brasil precisa neste mundo conturbado em que vivemos. Muito obrigado.